o médico Drauzio Varella e a TV Globo, a Rede Globo, foram condenados a indenizar o pai de menino assassinado. Vocês vão lembrar desse caso. O médico Drauzio Varella e a Rede Globo foram condenados em primeira instância a pagar R$ 150 mil em indenização após a exibição de uma entrevista com o transexual Suzy Oliveira, condenado à prisão após estuprar e matar uma criança de 9 anos. O assassino foi abraçado em rede nacional por Drauzio Varella. O pai da criança entrou com ação na justiça pedindo danos morais. Ele afirma que depois que a reportagem foi exibida, sofreu um novo abalo psicológico, enquanto o assassino recebeu piedade nacional. A juíza Regina de Oliveira Marques, do TJ de São Paulo, acatou o pedido e entendeu que a reportagem foi negligente. Abre aspas para a magistrada. Qualquer espectador foi induzido erroneamente a acreditar que os entrevistados seriam meras vítimas sociais, devendo ser ressaltado que, mesmo se tratando os entrevistados de autores de crimes contra o patrimônio e sua sexualidade, não implicaria em serem assim tratados, já que perniciosos à sociedade como um todo. Fecha aspas, disse a juíza. Um orgulho, que eu diria, para o nosso judiciário, né? Ouvir Com certeza. E um alívio, né? Ouvir uma sentença da magistrada. E isso que ela falou aqui tem que estar escrito o tempo todo. Qualquer espectador foi induzido erroneamente a acreditar que os entrevistados seriam meras vítimas sociais. Gente, esse é o jornalismo da Globo o tempo inteiro. Foi exatamente o que eles fizeram com os criminosos do Jacarezinho. Exatamente. Ou seja, eles ficam tentando induzir os espectadores a pensar de um certo modo. Por exemplo, não é de se estranhar que alguém que só veja a Globo não goste do Bolsonaro. Não é de se estranhar que alguém que só veja a Globo, quando você conversa com ele, pergunta assim: o que o Bolsonaro fez? Mas você não é tão bem informado? Você não assiste 3 canais, lê 3 jornais diferentes? E você não sabe as ações do governo? Por que não sabe? Porque eles resolvem não noticiar. Porque exatamente eles querem induzir o espectador a pensar de uma determinada maneira. Isso aqui é o jornalismo da Globo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, que bom, né, ver aí essa decisão. Provavelmente deve ir ainda para a segunda instância, né, Carlos? Sim. Cabe recurso, provavelmente, então a gente ainda pode ter alguma atualização sobre esse caso. Eu espero que, se julgarem um recurso, que aumentem essa indenização. Eu vou nessa direção que você fala, seja majorada, né, a questão. E precisamos, sem dúvida nenhuma, né, um alento ver uma decisão de uma juíza, né, desse naipe, dessa estrutura do poder importantíssimo, que nós não podemos esquecer disso. Aqui não é crítica institucional ao poder, mas muita gente que manipula até mesmo o poder judiciário. A gente vê juízes assim fenomenais no Brasil que empenham sua vida objetivamente na procura de fazer a justiça, que é obviamente a sua função principal. Agora, um alerta, né? Porque quando você dá uma decisão contra uma instituição como essa, tão pesada e forte, né, dentro do campo da comunicação, como é o caso da Rede Globo, né, podem advir reveses, né, pessoais. Você vê, por exemplo, que teve um juiz perseguido, um desembargador, se não me engano, perseguido porque liberou, não sei se ele diretamente ou houve algum vazamento, em relação à questão do Dário Messer, né, o doleiro dos doleiros, e foi até objeto de uma reportagem de uma instituição concorrencial e rivalizante da Rede Globo, que fala exatamente que esse doleiro fornecia, né, recursos
numa delação, se não me engano, do ex-governador e presidiário Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos de prisão. Então, em cima dessa situação, esse juiz também começou a ser perseguido, né? Então, até acho que soltaram gravações. Eu só não estou citando o nome, porque eu não me lembro exatamente o nome do juiz e o fato, né, especificamente desse juiz. Mas o caso ele é concreto, tá? Ele não é hipotético. Então, quer dizer, sofreu uma perseguição em outros ambientes, até mesmo no campo do judiciário, mas ele está enfrentando com vigor, porque, obviamente, a verdade está do lado dele. Ele tem provas e ele liberou, enfim, essa questão, e foi ele, diretamente, o próprio Ministério Público, que aceitaram essa delação, no caso do Dário Messi, o doleiro dos doleiros, que era o cara campeão de lavagem de dinheiro no Brasil na Operação Lava Jato.